Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Obrigada, Fábio. Vamos chegando. Acabamos de entrar. Oi, Felipe. Deixa eu colocar aqui para você. Boa noite a todos. Oi, Fê. Oi, Tina, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo? Quanto Então tá tempo? bom. Você me ouve bem? Escuto, e você? Eu também, também. Qualquer, Obrigada a todos aí que estão entrando, né? qualquer coisa eu posso pegar o meu foninho. Se der algum ruído, você me avisa, tá? Tá bom, querido, tá ótimo. Por enquanto o som tá muito bom. Pessoal que tá entrando, avisa pra gente se todos estão ouvindo a gente bem, tá bom? Mas eu acredito que sim. Bom, Fê, obrigada por você estar aqui comigo hoje, batendo esse papo, né? Faz tempo que a gente não se vê, desde aquela época do Canadá, né? Sim. Muitas É, águas rolaram. eu agradeço imensamente pelo convite. Nossa, quando você me chamou, né, fiquei bem feliz. Ai, que bom. Eu também fiquei bem contente de estar aqui conversando com você, porque eu achei que tem tudo a ver esse papo, né, sobre sensibilidade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, pela internet, né, devido aí a essa situação toda que a gente vem vivendo e também pela distância, né, que a gente teve aí. E eu tenho gostado bastante do que você vem apresentado, né? As suas colocações com relação ao seu trabalho, com relação à sua própria dinâmica, né? De vida mesmo, né? Porque hoje em dia, Fê, eu vejo muito o trabalho e a vida pessoal como algo uno, né? Então, meio que as coisas vão cada vez mais se mesclando e assim, só dando um recadinho aqui, só lembrando um pouquinho, qualquer coisa, pessoal, pode ser que a minha internet caia, mas se isso acontecer, Fê, você continua conversando aí com o pessoal. É que eu moro num lugar muito alto e às vezes pode oscilar, tá? Tá. Mas tomara que não. Não é tão comum acontecer. Então, e aí, igual eu estava comentando, pessoal, eu e o Felipe a gente se conheceu no Canadá, né, Fê? Foi um intercâmbio que nós fizemos. O Felipe era bem jovem, quer dizer, ainda mais, né? Porque ele ainda é bem jovem, o Felipe é bem jovem. E na época, acho que ele não tinha nem 19 anos, né? E foi assim, foi uma situação muito que me tocou muito, porque eu vivi uma situação de acidente, né, bem grave lá, e ele nem me conhecia direito, e ele ficou comigo, né, me ajudou em uns momentos muito difíceis, ficou o tempo preciso lá no hospital comigo, enfim. Então, assim, aquilo me tocou muito, e até hoje, né, eu tenho esse carinho, essa lembrança. Então, quando eu vi o Felipe fazendo esse tipo de trabalho, em ressonância com o que eu também venho fazendo, né, com essa coisa do autoconhecimento, esse lugar mais holístico, quando eu vi que o Felipe também estava nessa jornada, eu falei, gente, que bacana, né? E aí, quando eu vi que ele estava fazendo discursando sobre autoconhecimento no universo masculino, aí eu falei, gente, eu preciso chamar ele. E foi uma sincronicidade muito bacana, né? Ainda bem que você topou, Fê. Ai, pois é, foi uma alegria, né? Foi minha primeira live que eu fiz anteriormente, né? Que foi, eu acho que quando você viu e chamou uma atenção sua. Aham. Não, bom, não é algo que eu estava pensando em fazer, mas de repente, a partir daquela primeira live, começou a se abrir outras possibilidades, e aí você já me convidou, e aí Que tem tudo isso, bacana. né, do Canadá. Eu acho que eu me lembro quando a gente se encontrou nas redes sociais, né? Depois de muito tempo de já ter se conhecido lá no Canadá, a gente nem manteve contato. Mas quando eu te vi, Uhum.
veio uma sensação muito boa também ao te ver, né, em pensar nesse caminho, de estarmos Uhum, no caminho, né, das práticas de cuidado, de terapias, autoconhecimento, enfim. E com certeza. uma alegria muito grande o seu convite. E quando você fez essa primeira live, Fê, que você estava conversando sobre esses assuntos mais do masculino, né? Você comentou que surgiu a minha, o meu convite, e surgiu outros também relacionados a esses assuntos? É, eu vou fazer uma outra live esse final de semana, no sábado, sobre paternidade, cultura de paz Olha, e crescimento. que Vai ser no bacana, muito bom. agora às 18 horas. Eu Quando? ainda vou... Desculpa? Vai ser no próximo sábado, às 18 horas. Eu ainda nem comecei a divulgar, mas Ah, entendi. Ótimo, muito bom. E assim, você vê como que as coisas vão reverberando, né? Quando a gente se permite, né? sim, E você estava comentando, né, Fê, do Canadá, eu acho que foi uma sincronicidade também, porque tanto na minha vida quanto na sua, pelo que a gente conversou, você também viveu uma situação, assim, de impacto, de transformação, né? Eu me lembro de você, assim, um jovem bastante voltado para o esporte, é, assim, bastante voltado para o seu social, enfim. E hoje eu percebo que você mudou, assim, é um Felipe que eu já não conecta muito com o Felipe que eu conheci, né? Mas em termos de escolhas culturais, vamos dizer assim, a essência continua, tá aí, né? Mas percebo que você foi fazendo esse caminho diferente. E como foi para você, Fê, assim, lidar com esse processo todo, né, de transformações? Imagino que talvez aquele momento tenha contribuído para você fazer as escolhas que você fez hoje, né? Você comentou comigo que foi para psicologia também. Então, você teve assim meio que um despertar de autoconhecimento nesse sentido naquele momento? Como que foi para você seu processo? é, de fato teve uma grande transformação, né? Você fala assim, mesmo à distância, né? A gente não se vendo pessoalmente mais, mas é notável, né? Uhum, É, para mim foi uma das grandes transformações da minha vida, assim. Venho pensando nisso, né, de momentos grandiosos, seja de alegria ou de dor, né, momentos de crise, como catalisadores de uma mudança, de uma grande mudança pessoal ou societária também, né? Mas pensando a princípio a nível individual, né, pensando na minha experiência, a volta do Canadá, né? Eu uhum, intercâmbio e quebrei, eu ia ficar mais tempo lá. A minha intenção era ficar mais tempo lá. E aí eu quebrei o uhum. braço, né, praticando slackline, que era um esporte que eu praticava bastante na época. E a partir daí eu retornei para o Brasil. E nesse retorno, né, inesperado, foi um retorno que me propiciou, me ampliou as possibilidades de ver a vida, né? E aí, a partir daí, fui me encontrando em outros lugares de vida, né? Fui transformando as minhas relações de amizade, fui transformando a forma de me relacionar com o mundo como um todo, né? Acho que foi uma das grandes transformações. Assim como tiveram outras e ainda tem, né? Ainda existem Claro. transformações acontecendo. Uhum. E assim, Fê, nesse processo todo, por exemplo, os seus amigos, né? Principalmente aí falando dos amigos homens, o universo que você convivia, o pessoal foi vendo a sua transformação, principalmente amigos mais próximos, né? Você teve algum tipo de, como posso dizer? Algum tipo de assim estranhamento por parte deles, né? O grupinho, aquela coisa.
do social, as pessoas foram vendo você mudando, fazendo escolhas mais autênticas, né? Escolhas não necessariamente aí do universo tão machista, vamos dizer assim, né? Você é um rapaz assim que me transmite uma sensibilidade muito grande, né? Então, de ver o seu trabalho, de conversar com você, dá para ver isso muito, dá para sentir isso, né? Então, muito provavelmente você deve ter feito algumas escolhas aí não tão é, próximas desse universo mais machista. Você teve algum assim estranhamento da parte dos seus amigos, né? Principalmente nesse momento seu aí de transformação. O que que você sentia assim da sociedade também? Como que foi assim essa relação? É, tive, tive, mas vejo como algo dialético também, né? Algo que eu também me afastei de amizades por não conseguir me encaixar mais na Uhum, círculo de amizades, por não ver mais sentido, né, nas conversas que eram conversadas, ah, e ao mesmo tempo deles também, né? Não foi nada algo tão grosseiro, tão explícito a ponto de me excluírem, de me rechaçarem, mas coisas bobas, mas que não, para mim não fazia mais sentido, né? Então era desconfortável sustentar lá aquela amizade. Não rompi, né, com nenhuma amizade, não foi nada, não houveram brigas, mas houve um afastamento, um grande afastamento, assim, de muitas amizades. Inclusive, recentemente eu venho retomando, venho com interesse em retomar essas amizades, né? Penso na importância da sustentação de um vínculo para as transformações acontecerem, né? De lidar com a diferença, mesmo que sejam uhum, pessoas que não façam parte mais do meu mundo, do meu universo, assim, como de maneira geral, né? Mas venho pensando nessa importância, né, de retomar. E são pessoas, amizades, né, que constituíram também a minha história, né, fizeram parte da minha claro. história. É, bom, e aí, mas dando exemplos, né, acho que voltando assim nesse momento assim da transformação, algo que acontecia, por exemplo, com piadas, né, machistas, piadas homofóbicas. Foi um momento eu Uhum, praticava, fazia essas piadas, né? Fui desde a infância criado nesse meio, né, de homens que uhum, falavam variadas coisas violentas, né? E e aí, nesse momento da minha vida, eu não conseguia sustentar, né? Ouvir essas piadas sem mencionar, sem colocar o meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo que colocasse meu ponto de vista não era bem-vindo. Então, foi a minha decisão na época, né? Foi esse afastamento, foi me afastar, uhum. encontrando também, né, me permitindo a outros encontros, né? Encontros com outras amizades que foram se formando. Claro, lá, entendo. E aí, assim, aí você acabou indo para psicologia, primeiramente, né, Fê? Que é uma área aí, é um saber que exige uma certa sensibilidade também, né? Você acabou indo para essa área. Você sentiu alguma dificuldade, alguma resistência, por exemplo, em relação aos seus familiares? Alguém dando pitaco, por que você está escolhendo isso, né? Principalmente depois quando você foi escolher yoga, né? Você sentiu algo nesse sentido das pessoas, assim, darem pitaco nas suas escolhas? Por que você está escolhendo esse caminho? Nossa, é isso mesmo? Teve alguma coisa assim? E em relação aos familiares, não. Eu acho que foi algo que foi se configurando com o tempo, né? Foi.
em relação à psicologia, né? Era algo que eu já estava ali flertando com a psicologia antes mesmo do Canadá, antes de ir para o Canadá, né? Aham. E aí eu voltei, quando voltei, eu acho que isso só foi encaminhado mesmo, né? Da minha decisão de fazer mesmo o curso de psicologia, a graduação em psicologia. E aí, em relação ao yoga, também não, porque eu também já praticava, né? Já fazia um tempo, desde antes do Canadá, inclusive. Meu pai, que inclusive me levou também para o yoga, é algo Hum. interessante também essa relação, pensando mesmo nessa relação masculina, né? Que eu, né, Uhum. com o meu pai, que também me propiciou isso. É, e Mas aí o seu pai tinha alguma experiência, Fê, com yoga? não, não. Ele Olha que só. bacana. Te apresentou, né? Isso. Ele foi convidado por uma amiga na época, em 2012, e aí Uhum. essa amiga levou ele para uma aula, logo em seguida ele me chamou também, por achar que eu ia me identificar e tal. E Que bacana, muito, muito bacana. Foi bem sensitivo da parte dele, né? sim, sim, E então, assim, para você esse caminho acabou sendo bem natural, né, Felipe? Muito foi. bom. E vem cá, uma curiosidade minha. O pessoal fala, em cursos de psicologia tem muita mulher. Tinha realmente muita mulher no seu curso? É, tem. Eu ainda tô, né? Eu tô no quarto ano da graduação. Ah, bacana. Eu acho que isso mudou bastante, já não é como se pensava antigamente, né, que era um público majoritariamente feminino mesmo. Hoje em dia tem muitos homens cursando, mas ainda assim há uma predominância de mulheres. Uhum, interessante. Tanto, na verdade, na psicologia quanto no yoga, né? No yoga era, inclusive, algo que a gente comentou, né? É, no yoga tem essa discrepância, né, do público ser majoritariamente feminino e a maior parte dos professores reconhecidos, renomados, são homens, né? É algo que o patriarcado deixa assim, né, como um reflexo. É bem aquilo que a gente estava conversando, né? Eu achei bem interessante essa visão, eu nunca tinha parado para pensar. E eu não conheço muito o universo da yoga, né? Então, eu não tinha essa percepção, assim. Depois que você comentou sobre isso, eu falei, nossa, e não é que é verdade, né? Aí eu comecei a lembrar dos mestres, aquela coisa da referência, né, dos yogas e tal. Aí começou a vir as simbologias, os arquétipos masculinos, as personas, né? Aí eu falei, olha, faz todo sentido. E aí você vê, né, as pessoas que te procuram, como você falou, e aí acaba sendo mais mulher e essas figuras aí dos instrutores, professores, né, acabam sendo mais homens. E como você bem colocou, tem a ver com a questão de reflexo, né, Fê, do sociocultural, né, que condicionou historicamente a mulher em determinados lugares, né? Mais ou menos isso que você comentou, não foi? Sim, sim. É, a história da nossa sociedade, né? Mas pensando no yoga em específico, isso também era algo muito presente, né? Pensando na cultura indiana, né? Por ser uma cultura muito machista, patriarcal, em que não há essa mobilidade social, né? Tem o sistema de castas da Índia, que talvez seja algo mais conhecido mesmo, né? Uhum. Que fazia com que as mulheres não tivessem um espaço, né? Não tivessem espaço. E nos textos clássicos, né, de yoga, não há referência
para mulheres, né? Há referências de práticas masculinas. Quando se comenta da anatomia do corpo, se comenta da anatomia masculina. Hum. Nos livros antigos? Isso, nos livros antigos, nos livros clássicos de yoga, Hum. era uma prática majoritariamente masculina. Isso Aham. na cultura indiana, né? Na cultura bramânica, mas também vem se discutindo, vem se falando na verdade, da origem do yoga ser uma origem florestal, serem práticas florestais. E então, na verdade, nas florestas não eram esse esse ambiente masculino. Na verdade, a cultura bramânica, o hinduísmo, né, que se apropriou da prática do yoga e daí se tornou uma prática masculina. Isso a Hum. Nossa, você foi bem longe, hein? Foi sim, bem longe. E aí, querendo ou não, acaba refletindo até hoje, né? sim, Teve uma moça aqui, a Lívia, ela comentou assim: talvez os mestres mais conhecidos, né? Mas mais professores têm bastante mulheres hoje. Eu acho que é bem aquilo que você estava comentando. É, Pelo que eu entendi do que você falou, vem muitas mulheres te procurar, né, para prática e tudo mais. E a coisa dos professores e tal, talvez hoje, claro, talvez não seja como antigamente, né? Talvez hoje já esteja entrando num equilíbrio, né, Felipe? O que você é, acha? sim, sim, as coisas estão mudando, né? A gente tem passado aí por uma grande transformação também, né? Societária, global, inclusive no universo do yoga, né? Mas pensando nessa emergência feminina mesmo, né? Em todos os outros aspectos, por mais que ainda o machismo opere, né? De uma forma bem presente, há espaços bem diferentes, né? Espaços em que as mulheres têm se destacado mesmo. Inclusive, então, no yoga, né, tem muitas professoras mulheres, né? Foi o que a Lívia falou, né? Ah, existem muitas, né, professoras mulheres. É mais essa questão mesmo mais histórica que eu estava trazendo dos nomes mais reconhecidos serem nomes masculinos, né? Aham, entendi. Não, entendi, Fê. E assim, e as pessoas que te procuram para a prática mesmo, né? Para o dia a dia ali, você é mais masculino ou feminino? Isso eu ia comentar agora também, ainda bem que você falou. Eu tenho passado agora, na verdade, por uma experiência de uma turma basicamente masculina, né? Uma turma de homens Hum. que é algo bem inédito, na verdade, na minha vida, né? Sempre, Uhum. sei lá, 8 mulheres, 2 homens. E agora, na pandemia, né, a gente acabou formando uma turma ah, que tem tido uma frequência constante aí de 3 homens. E aí tem mulheres que aparecem nessas turmas, mas quem está assim bem presente, bem dedicado são os homens, né? Tem sido Que bem bom. interessante essa experiência. Aham, bacana. Assim, como você falou, eles estão tão comprometidos, você está percebendo uma consistência, né? Muito interessante. E como você mesmo falou, é algo inédito, né? A maioria até então eram mais mulheres que vinham te procurar. Sim, sim, é. Desde que eu comecei a dar aula, foram poucos homens que continuaram mesmo com uma frequência, que continuaram.
se entregando mesmo para a prática, né? Alguns apareceram, Uhum. mas não continuavam. Tive muitas turmas que foram só de mulheres em dado momento. Entendi. E assim, Fê, imagino que você deve conversar com eles, de repente ter aí algum tipo de observação em relação à abertura, às resistências, às dificuldades, né? Você tem alguma observância nesse sentido, Fê, do que o que você sente que seja mais assim, de resistência, né, para eles, para esse lugar de se abrir, de se permitir. Porque, querendo ou não, quando a gente. Eu não conheço. Gente, eu sou super leiga em yoga, até. Mas, assim, me parece um universo é, de um lugar um pouco mais sutil e sensível em relação a você mesmo. Né? Você precisa ter aquela calma ali de você parar, respirar, observar seu corpo. O que, que você percebe assim de mais resistência ou dificuldade entre os homens, Fê? Bom, eu Se acho, você tiver essa observação, né? eu acho que toda a cultura, né, que a gente é criado, na verdade, desde a infância, né, essa cultura de competição, de dominação, de poder, é algo que segue operando, né, ainda hoje. E aí, em Uhum, contraponto a isso, eu vejo a questão da vulnerabilidade, como se vulnerabilidade fosse ruim, né? Esse caráter pejorativo da vulnerabilidade com oposição a esse poder, a essa dominação. E ser criado nessa competição, né? Nesse ambiente que permeia a competição, permeia a dominação, não há espaço para se expor, não há espaço para se vulnerabilizar. uhum, Quando eu digo espaço interno mesmo, né? Não há algo dentro, né? Não que não há, na verdade há, né? Mas há uma resistência, eu acho que tocando o ponto da sua pergunta, né? Há uma resistência por essa via da não demonstração de fraquezas, de fragilidades, de se vulnerabilizar. uhum, Eu acho que esse é um dos pontos assim que eu vejo cruciais, né? uhum. E assim, Fê, por exemplo, eu sei que você comentou aí que é algo inédito para você, é, esse grupo de homens que você está trabalhando e tal. Mas você já teve a oportunidade, né, de verificar algum avanço, benefício em relação ao desenvolvimento deles, né? Ou de algum outro que você já tenha trabalhado? O que que você sente assim que é mais libertador, que é mais é, motivacional em termos de benefício, né? Quando esses homens começam a se abrir para esse lugar de autoconhecimento, dos que você já teve contato, né? Ou até pode falar de você mesmo, se você achar mais interessante. Tá. Eu acho que você falou uma outra palavra aí em algum momento, né, sobre autenticidade. Acho que isso é algo que fica muito evidenciado, né? Uma autenticidade mesmo, uma autenticidade na vida como um todo, nas escolhas, nas formas de se expressar. E aí eu acho que pegando esse gancho, né, que eu falei da resistência, mas ao mesmo tempo da resistência é também uma ampliação, né, de potência de vida mesmo, a questão da vulnerabilidade, né, que se vulnerabilizar é também se permitir
essa transformação, se abrir para essa transformação. E essa transformação não que ela não é, sem sofrimento, né? Ela não é sem dor, Uhum. mas é algo que traz uma libertação interna mesmo. Com certeza. E Fê, você conversou comigo, falou outro dia que você participa aí de um grupo, né, de estudos, de encontros, do Fábio Manzoli. O Fábio Manzoli é um rapaz aí também que vem falando muito sobre esse lugar sensível do masculino, né? Eu acho muito interessante o trabalho dele. Até comentei com você. E aí você comentou que, coincidentemente, você fazia parte de um dos grupos dele, né? Eu achei isso muito legal. E como que é assim para você? Como tem sido, Fê, em termos de desenvolvimento, em termos de troca? Como você vê essa coisa dos grupos de homens, né? Porque para mim é muito, eu não sei, mas me parece um pouco com aquela questão dos grupos de mulheres, que está bem em voga hoje em dia por conta do movimento sagrado feminino, existem as rodas, os círculos de mulheres, né? Então, eu fiquei bem é, instigada quando eu vi que isso também está acontecendo, né, entre homens, assim, achei bem interessante. Você podia contar um pouquinho da sua experiência? Sim, é um movimento muito expressivo, né? Que vem ganhando uma notoriedade já há pouco tempo e vem aumentando cada vez mais, né? E é um movimento muito importante. Eu vejo como algo muito Uhum, importante para criar esse ambiente masculino que foge mesmo a isso que eu falei, né? Dessa cultura da dominação, da competição, seja pensando mesmo no sexo, seja pensando em outras relações, a criar espaços, né, entre homens que possa se conversar sobre algo que não seja esse padrão, que se fala muito de sexo, né? Eu falei de sexo porque me veio a questão dos homens terem basicamente um repertório de sexo, de política e aquele estereótipo, futebol. bom, exato. Aquele estereótipo, né, do bar, assim. E aí, pegando esses Aham. três aspectos. E aí, são espaços majoritariamente para se expressar, né? Para criar a possibilidade de vulnerabilidade mesmo, de, de contar histórias que sejam mais autênticas, contar histórias verdadeiras. E aí vejo esses grupos de homens, né, como algo em duplo sentido, assim, no sentido dessa construção de masculinidades, tanto no sentido disso que eu estava falando, de possibilitar esses outros repertórios entre homens, mas também de poder se assumir machista, assumir os erros. Hum, É uma estratégia, ao meu ver, muito útil de reparação mesmo do machismo, né? De construir esses espaços para que a gente possa falar sobre. Não que uhum. não é só sobre falar externamente, mas falar também sobre o que a gente vê na gente, né? O que a gente vê que a gente faz, sobre pensar nessas estratégias de reparação também. E aí os grupos têm aumentado, né, muito, desde os grupos de WhatsApp, os grupos virtuais ou páginas no Instagram, né, de um tempo para cá aumentou muito e há Uhum. grupos sociais, né, grupos que se reúnem para fazer essas conversas nesse sentido, né? Aí cada grupo com uma experiência.
eu conduzi, eu com alguns amigos, e construímos um grupo aqui, né, em Assis, o ano passado. A gente, inclusive, iria continuar esse ano, mas Uhum. a gente acabou não continuando, a gente não se adaptou à realidade online, e ele Tá, está perto, né? Mas a intenção é que ele continue acontecendo quando as atividades presenciais voltarem. entendi. Mas assim, vale a pena, hein, Fê, vocês tentarem essa questão aí da internet, né? Veja um pouquinho, reflita, porque não sabemos, né, Fê, como que vai ficar daqui para frente. Talvez oscile bastante, talvez, né? Então, a internet está aí, e esse trabalho que vocês fazem, que você está tendo a possibilidade de fazer, é muito rico, né? Então é bem bacana. Deve ter muitos homens à espera desse tipo de oportunidade. E, bom, mas muito interessante. E você, assim, dentro desses grupos, você percebe, Felipe, quando vocês estão entre si, né? Essa facilidade mais das trocas, da revelação, do soltar-se, né? Do permitir-se a vulnerabilidade, como você bem colocou. Então, quando existe esse grupo, tem essa facilidade? Você sente que tem essa facilidade maior de expressão? É, eu acho que o grupo fortalece bastante a possibilidade de se expressar dessa forma. Pensando assim na experiência do grupo mesmo que eu tive o ano passado, né? Pensando em homens que participaram, que relataram depois de terem falado no grupo, falado na roda, né? Comentaram que era a primeira vez que estavam falando sobre aquele assunto. Comentaram que era a primeira vez e estava sendo muito bom, né? Poder falar sobre um assunto que nunca tinha sido falado. Esses Muito grupos bom. fortalece no sentido de espelhamento também, né? Por mais que eu esteja falando de mim, a experiência que toca em mim, que esbarra no outro, que toca em um outro ponto da outra pessoa, que faz emergir outras questões e a partir daí a pessoa vai se sentindo mais à vontade. Mas isso não Uhum, acontece de uma hora para outra, né? Há pessoas que são mais resistentes e levam mais tempo mesmo para conseguir falar, e pessoas que uhum, talvez continuem no grupo mesmo em silêncio, mas se beneficiando de toda aquela troca, né? Mesmo sem conseguir falar sobre, só de ouvir já é muito reconfortante, né? Eu lembro da minha primeira experiência num grupo de homens, daí no qual eu não estava conduzindo, que eu passei mais ou menos por essa experiência que eu mencionei agora de não conseguir falar. Sempre uhum, a palavra girava, né? Vinha para mim, eu ia falar e não conseguia. E mesmo assim saí de lá numa espécie de anestesia, assim, né? Foi algo que tomou meu corpo assim de uma forma incrível e, e mesmo eu estou falando disso, né? Porque mesmo com o silêncio já produz algo muito profundo. é. Então, pelo que você está falando, é muito semelhante com o que acontece entre os círculos de mulheres. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, né? E é a mesma coisa. Algumas mulheres no começo não se soltam, outras são um pouco mais resistentes a falar, só ficam escutando, né? Outras entram num próprio silêncio e, como você falou, ressoa alguma coisa internamente e a pessoa sai dali já com outra percepção. Eu percebia muito, assim, os que eu fui, o tema central, assim, ambos os que eu fui em dois, era muito relacionado à passividade nos relacionamentos, né? Então, aquela coisa da passividade
automática. Quando você nem pensa, você já tá sendo passiva nos relacionamentos e tal. E claro que tem mulheres que têm uma predisposição maior para isso. Homens também, não é só em mulher que tem passividade, né? Mas pelo contexto sociocultural, é, nas mulheres acabava sendo esse reflexo um pouco maior, né? E aí, quando a gente tinha esses grupos, acabávamos falando, né? Nossa, isso acontece comigo também. Então, é bem libertador, né? Isso, porque é uma oportunidade de a gente não achar que tem alguma coisa de errado, né? Com a gente mesmo. Isso ressoa para outras pessoas também. Na verdade, errado tem porque está por trás um condicionamento, né? Mas a gente está ali, tanto as mulheres quanto os homens, buscando justamente esse lugar de reflexão, né? E eu acho muito válido esses grupos. E falando em trabalhos, Fê, como que é o seu trabalho hoje, né? Como que é a dinâmica das suas aulas? Você está oferecendo, imagino que agora só pela internet, né? Mas conta um pouquinho para a gente, qual que é o seu foco de atuação? Você trabalha só com yoga? Você tem outras terapias? Você trabalha em parceria? Você tem um espaço? Como que faz para te contatar, né? Se a pessoa tiver interesse. Conta pra gente um pouquinho a sua dinâmica, Fê. Tá. Eu vou contar, eu só queria aproveitar o que você comentou antes das rodas ainda, que me veio algo como, me veio algo assim de vontade de compartilhar, né? Isso Claro, por favor. da reflexão, né? Que a gente se coloca em reflexão, que é justamente aí um ponto, né? Acho que imprescindível desses grupos de abrir esses espaços de reflexão mesmo. E aí, tanto nesse sentido que a gente estava falando das vulnerabilidades, nesse sentido do machismo, né? De se assumir enquanto ser humano falho, né? Que vai errar, que vai ser machista em vários momentos, mas poder olhar para isso, né? Isso que você falou da reflexão me veio muito essa questão da gente poder não fechar, não aprisionar essa questão que está dentro, né, da gente, mas poder permitir que a partir desse olhar, dessa reflexão, a gente consiga ir se transformando, né? Não é se assumir machista para se acomodar, mas se assumir para permitir que a mudança siga acontecendo, né? Acho que foi só era um comentário assim, queria que ser mais Entendi. breve, acabei me alongando. Não, Então mas é eu isso. entendi. Eu acho que faz muito bem você colocar isso, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente é o que é, não é verdade? Então, e todo o processo, ele precisa dessa tomada de consciência. Se não tem a consciência, você não desenvolve, você não vai para outros lugares, né? Então, eu achei muito bom, né, você trazer essa consciência para a gente. E não só nos processos aí em relação a essa coisa do machismo, qualquer coisa, né? Qualquer situação qualquer sombra nossa que a gente esteja querendo transmutar, transformar, melhorar, renovar, a gente precisa olhar para aquilo de frente, né? Não adianta negar. Sim, Identificar a raiva, identificar o egoísmo, identificar aonde que está as nossas maiores dificuldades. Faz parte, né? sim, sim, sem dúvidas. E, Bom, e aí eu vou falar do meu trabalho, né? Atualmente eu moro em Assis, né, interior de São Paulo, eu mantenho um espaço, sou coordenador de um espaço aqui no município de Assis, chama Espaço Florescer. uhum. E aí eu trabalho apenas com yoga, né? Não trabalho com outras terapias. Tá. Mas o espaço, né, para quem for de Assis que esteja aqui ouvindo, né, o espaço ele é aberto para outras vivências, né? Quando aconteciam as atividades presenciais, aconteciam aqui outros eventos terapêuticos, culturais. Uhum. Agora, em pandemia, está continuando apenas com as aulas de yoga.
E aí a Lívia, inclusive, que era a que estava comentando aqui, né, que é a outra professora aqui do espaço, que está sempre junto aqui pensando, construindo junto as possibilidades, e a gente tem dado as aulas online, as práticas de Hatha Yoga, né, online. Temos Uhum. horários de manhã e à noite, tanto eu quanto ela. É, E as práticas de yoga têm sido numa proposta mesmo de uma autodescoberta de si a partir do corpo, né? Da exploração do Uhum. corpo. Uma expressão de si a partir do corpo. Não sei se Ótimo. eu me alongo tanto aqui falando sobre a prática de yoga em si, mas meu trabalho Ah, vem acontecendo. pode falar um pouquinho, Fê. É como que o yoga é o yoga ou a yoga? Eu sou muito leiga, gente, em yoga, é sério. E eu tenho muito respeito, então por isso que eu tô tomando esse cuidado aqui nessas colocações. Peço para que você me corrija e me auxilie aí. Então, se puder comentar um pouquinho, Fê, de como esse saber, né, pode, pode nos auxiliar, né, em que sentido, de repente, como auxiliou para você, falar aí dos benefícios, né? Tá. É, Começando pela sua pergunta, né? Tanto faz se é a yoga, o yoga. Tem várias formas de se falar, né? A yoga Uhum, é um jeito mais abrasileirado de falar, mas uhum, tanto faz, né? Eu falava porque eu aprendi o yoga. E aí agora, às vezes eu falo o yoga, às vezes eu falo a yoga, não tem muito algo específico, né? tá. Ah, o trabalho com yoga, né, vem acontecendo online. Foi primeiro um desafio, né, pensar nessa possibilidade online, mas logo a gente se adaptou super bem, tanto eu como professor, mas quanto os alunos também. E é basicamente a gente explorar, né, o corpo, as sensações pelo corpo. Venho trilhando muito esse caminho no yoga de explorar a sensibilidade do corpo, que dialoga muito com, inclusive, com tudo que a gente vem falando, né, de pensar num corpo sensível, num corpo que sente, e a partir daí dessas explorações corporais, a gente ir criando condições internas para a meditação acontecer. Porque o Uhum, yoga, na verdade, ele é confundido muitas vezes com meditação, mas yoga é meditação, né? uhum, É que há várias formas da prática meditativa. O yoga propõe uma forma, né? Dentro do yoga, inclusive, há várias outras formas também, mas o yoga em si o objetivo final é a meditação. E aí, entendi. através das práticas corporais que o Hatha Yoga propõe, a gente cria esses ambientes, né, mais equilibrados, estados mentais mais equilibrados. Hum, Na yoga a gente entende muito o corpo como um veículo para alcançar esses estados mentais mais equilibrados. E além disso, tem as práticas respiratórias, né? Que também é um caminho aí para se chegar na meditação, mas sobretudo e, e criando essas condições mesmo, seja pelo corpo, tá. seja a respiração, e é algo que se integre, na verdade, né? Do corpo com a Uhum. respiração para possibilitar um acontecimento de meditação. O... Muito amplo, né? Assim, mas estou tentando dar uma sintetizada, né, Tá. para falar.
um pouco do que acontece, o nosso objetivo, assim, com a Tá. prática. Não, deu para sacar, deu para sacar. Mas É, aí, os benefícios, né? Assim, uhum, o yoga está muito associado à prática de saúde, né? Com as práticas corporais, é, tanto relacionado a dores físicas, mas também a redução de ansiedade. E são todos uns ganhos, na verdade, que acontecem com a prática de yoga, por mais que não seja o objetivo em si da prática, né? O objetivo que a gente propõe oferecer, mas é algo que acaba acontecendo, né? Agora mesmo tem um relato de uma aluna que começou há 2 semanas e estava com muitas dores nas costas e a partir daí, em duas semanas, ela se sentiu completamente diferente em relação a essas dores, né? Por mais que o meu foco não seja esse, isso acontece, né? Principalmente entendi. coluna, que aí o yoga trabalha bastante com a coluna, né? Se for pensar em movimentos corporais, a gente poderia pensar o yoga como prática corporal que beneficia a coluna. Olha, interessante. Uhum. E assim, né, Fê, tem muitos, o nosso corpo, ele armazena muitos registros emocionais, né? Eu imagino que essa liberação também emocional deve ocorrer também em alguns momentos, né? Com certeza, acontece, né? Inclusive, há técnicas de yoga também que inclusive trabalham com mais, são um pouco mais voltadas para esses aspectos emocionais, mas a prática como Hum, é, entendi. cria também essas liberações emocionais Uhum. e variando, né, de pessoa para pessoa. Em pessoas acontece com mais facilidade, pessoas com mais Tá. resistência, mas acontece, né? Acontece também porque a gente está trabalhando com sensações muito profundas no corpo, né? Conforme, inclusive, a gente vai aprofundando na prática de contrações mesmo internas no corpo, que vai liberando mesmo emoções que estão ali armazenadas no corpo. Isso acaba saindo de diversas maneiras. Certo. E assim, Fê, o que você falaria assim para de encorajamento, né? É, principalmente aí para os homens, que a gente está falando mais deles hoje. Claro, de uma maneira geral, mas se você tiver alguma inspiração, alguma palavra de encorajamento, né, para esses homens ah, que estão mais resistentes em relação a olharem mais para dentro, que estão mais resistentes à vulnerabilidade, a se verem nesse lugar de fragilidade que todos nós temos, né? Vem alguma coisa para você nesse sentido de encorajamento, né? Você que teve tantos benefícios aí na sua jornada, se abrindo, se permitindo, né, nesse lugar. É, me vem muito a conexão com o tema da live, na verdade, da Aham. sensibilidade, da gente, de um convite a sentir, a se sentir de diversas maneiras, né? Que possa ser sentimentos, que possa ser sensações, mas que possa expressar o corpo, se expressar, né, de uma maneira não tão mecânica, não tão racional, se permitir a práticas, né, que foge a essa lógica racional, como a arte, a dança, a música, as práticas corporais, né, diversas outras práticas corporais, o yoga, que não envolve algo mecanizado, né, como
musculação, por exemplo. E, e se Entendi. essa expressão, né, acontecer, seja pelo corpo ou seja pela fala, reconhecer essas sensações e sentimentos. Ótimo, bacana. E Fê, você tinha comentado comigo, né, que você lá no seu espaço vocês estão com algumas atividades diferentes em relação à entrada das pessoas. Você comentou até que vocês estão fazendo uma dinâmica de sorteio lá. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, que bom que você tocou no assunto, porque eu já vou esquecendo. Tava Tô aqui esquecendo. no roteirinho, eu tô aqui só no roteirinho aqui. Tem que ter, Fê, tem que ter. Senão eu me perco aqui. Sim. A, a gente está fazendo um sorteio agora para o mês de agosto. Vai acontecer no próximo domingo. É, no final do dia, a gente vai sortear um mês de prática de yoga aqui com a gente, a prática online, para duas pessoas. E Olha que aí, bacana. para participar do sorteio, precisa ir lá na página do espaço, né? Que é espaco underline flor.e.ser. E tem no meu, tem na biografia do meu perfil aqui também, né? E aí participar lá tem as orientações para participar do sorteio e aí depois, quem sabe, praticar com a gente durante o Ah, mês aqui. bacana. Aí a Então, assim, ideia é essas informações estão na bio da página ou tá em algum post? tá no post do sorteio. Tá no Ah, tá. Tem que procurar o post do sorteio. é o Entra na penúltimo. página. Ah, o penúltimo. Ah, então tá fácil. Então entra na página e entra no post do sorteio. Provavelmente o penúltimo. Isso. Tá. E aí, coloca o nome lá no comentário, como que faz? Manda um Isso, direct. é curtir a foto do sorteio, comentar Aham. o nome de duas pessoas e Tá. publicar no story mencionando o espaço Florescer. Tá, legal. Ótimo. Excelente. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal, se o nosso conteúdo, né, que a gente estava aqui no radar para comentar. Bom, sim, a gente está até aqui com. Olha, só falta 3 minutos aqui e o Instagram ainda não apareceu com o cronômetro, porque às vezes no final da live, Fê, ele aparece o cronômetro, né? Aí você já fica desesperada para terminar. Mas agora que eu tô vendo, faltam 2 minutos, mas eu acho que dá tempo. Pessoal, olha só, eu sou astróloga e eu aqui, em prol aí do incentivo aos homens, né, para buscar mais esse olhar para dentro, em favor desse incentivo, estou sorteando também hoje um homem para passar comigo em atendimento com 50% de desconto na consulta do mapa astral, tá bom? Então, eu vou ver aqui se temos um homem, se ele comentou alguma coisa. Bom, já achei aqui, tá? Isaac Avashi. Você conhece ele, Fê? Não, pelo Eu nosso. também não. Ele foi o sorteado. Deixa eu anotar aqui o nome dele. Isaac Avashi. Tá, então eu vou entrar em contato com ele. E é isso aí. Bom, Fê, eu queria muito te agradecer. Olha, já começou o cronômetro. Falta 17 segundos. Gente, muito obrigada. Eu amei, Felipe, estar aqui com você. Um Foi abração muito. para você, para sua família. Agradeço bastante pelo convite, agradeço quem esteve aqui com a gente